Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês aqueles videozinhos que eu tinha prometido, tá? Como uma forma complementar à disciplina, complementar à explicação, tá? Aqui eu vou mostrar algumas coisas sobre discordâncias e como elas se movimentam. Vamos para lá, vamos trocar de tela. Ali eu já estou mostrando, tá? Um pequeno esqueminha de como que seria um plano, uma discordância e mais várias linhas de átomos, né? Lembrando que a deformação plástica, a movimentação de um metal é devido ao deslocamento destas discordâncias. Então vamos para o vídeo. Tá? Primeiramente, dá para perceber que aqui, nessa região onde apresenta a discordância, existem tensões no átomo. Tá? O sistema está tensionado, não está correto. Acima da discordância, nós temos em vermelho tensões compressivas. Abaixo, tensão trativa, porque está faltando espaço. Se eu tenho compressão em cima, porque tem uma coisa a mais. Se eu tenho tração embaixo, porque tem uma coisa a menos, está faltando aqui alguma coisa. Eu vou supor agora que eu estou botando uma força de cisalhamento nesse pedaço de metal, tá? Eu vou pegar simplesmente empurrar a parte de cima para a direita, a parte de baixo para a esquerda. Eu estou fazendo assim, tá? Simplesmente isso. Estou tentando cortar a peça. Se a força que eu aplicar aqui for suficientemente grande para começar a entortar e começar a romper ligações, romper essa ligação vai pular para a esquerda se ligando a um novo átomo. Vou forçar, rompeu e criou uma nova ligação com um átomo da esquerda, transferindo a discordância para cá. Se eu continuar essa força, vou continuando essa força, essa discordância tende a pular para a ponta. Ou seja, desfaz a discordância, abre um meio plano aqui. Esse degrauzinho que nós estamos vendo aqui na ponta da direita é o que nós chamamos de realmente deformação plástica. Se nós fizermos uma sequência de 1 milhão dessas deformações, 1 milhão desses degraus, nós temos o que? A deformação de um metal. Vamos lá, pessoal. Vamos continuando a explicação do vídeo anterior, que era um metal puro. Agora vamos para um exemplo mais real. Um metal com impurezas, né, ou com adição de liga no interstício, que seria o exemplo real do ferro-carbono, esse aço simples, aço doce, aço normal. Eu vou colocar um átomo de carbono aqui nessa posição aqui, considerando que o ferro são os átomos verde. Por que eu quero botar um átomo de carbono no interstício entre os ferros? Para o quê? Para dificultar a mobilidade de discordância e aumentar a resistência geral do meu metal. Vamos tocar aqui o vídeo, né? Como no exemplo anterior, eu tenho uma linha de discordância, uma linha a mais, tem um átomo a mais, a coisa está apertada ali em cima. Se eu tenho um átomo a menos, está folgado. Tensões compressivas em vermelho, tensões trativas em azul. Tá? Igual o vídeo anterior. Mas agora eu estou pensando numa liga de ferro-carbono, em que eu tinha os átomos de ferro e introduzi um de carbono aqui nessa posição. Nós já calculamos, já mostramos por várias vezes que o átomo de carbono é maior que o interstício do ferro, ou seja, ele também vai gerar tensões compressivas. Mas, naturalmente, porque eu tenho compressão nessa posição e tração nisso daqui, nesse espaço em verde, azul aqui, a tendência é que esse átomo de carbono, de alguma forma, se desloque com a sua tensão compressiva para cima da tensão trativa da discordância, para que ele consiga aliviar a situação, amenizar a situação aqui em torno da discordância.
E diretamente relacionado a esse alívio, essa redução de tensões em torno da discordância, tá? Uma carga maior será necessária agora quando eu quiser fazer o cisalhamento, que é aquela empurrada da peça para cortar a peça e fazer deslocar a discordância. Aqui está o exemplo do vídeo anterior, em que eu tinha apenas a discordância. Agora o exemplo daqui, em que eu tenho o átomo de carbono aliviando as tensões trativas abaixo da discordância. Vamos tocar o vídeo. Eu começo a empurrar. Naturalmente, este átomo vai quebrar a ligação para ligar com o outro. Só que, como não há nada para impedir o deslocamento de discordância, ele faz essa movimentação primeiro ao átomo, ou melhor, ao metal que possui um átomo de interstício. Agora que ele vai fazer. Da mesma forma, eu crio um degrau em ambas as situações. Mas como na situação com átomo de interstício eu criei o degrau depois, o que eu entendo aqui nessa situação macroscopicamente falando, numa peça grande, numa peça real, é que agora eu tenho um metal de maior resistência. Eu tenho um metal mais duro, que aguenta mais carga. Vamos parar? Beleza, pessoal. Agora fazendo o terceiro vídeo, tá? Vamos considerar uma nova situação, em que nessa situação eu vou ter átomos grandes substituindo a posição dos átomos de ferro. Um exemplo disso são as ligas de aço inox, onde o cromo, que é um átomo maior que o ferro, ocupa uma das posições do ferro. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, o fato de eu ter mais um átomo gerando tensões, gerando defeitos na rede cristalina, ele também será um dificultador do deslocamento de discordância, e com isso eu entendo, eu vejo na peça grande uma peça mais resistente. Vamos tocar o vídeo aqui para ver o que acontece. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, eu tenho uma discordância aqui. Essa discordância me faz tensões compressivas na parte de cima, que vai aparecer em vermelho, e tensões trativas na parte de baixo, em azul. Tá? Então, a gente está seguindo exatamente a mesma tocada dos vídeos anteriores. A diferença é que agora aqui, nessa posição, eu tirei um átomo de ferro e botei um átomo grande, de cromo, por exemplo, para gerar uma liga de aço inox. Esse átomo, por ser grande, ele vai gerar tensões compressivas ao redor dele, ele vai esmagar quem está do lado. E note uma grande diferença agora que não apareceu nos vídeos anteriores. Eu tenho vazios, posições vazias. Por que eu tenho isso? Porque é pelo deslocamento dos vazios ou a interação com os vazios que vai ocorrer o deslocamento desse átomo grande, a difusão desse átomo grande. Ele vai se movimentar. Quando eu tinha um átomo de carbono, ele se movimentava pelos meios, pelos interstícios. Agora, como é um átomo grande, o carbono é muito pequeno comparado ao resto, eu não tenho como me deslocar pelos meios, eu preciso trocar de posição. E para fazer essa troca de posição, eu preciso da ajuda dos vazios. Não é impossível fazer sem vazio, mas é infinitamente mais fácil fazer com a ajuda dos vazios. Tá? Vamos tocar o vídeo. Está colocado o átomo grande faz a compressão em volta dele, e da mesma forma que nos exemplos anteriores, ele é naturalmente atraído para a parte de baixo da discordância. Por que ele é atraído? Para tentar aliviar a situação. Onde tinha tensão trativa na discordância, ele entra com uma tensão compressiva oposta para tentar aliviar e diminuir as tensões ali naquela região. Sobrando os vazios aqui tranquilamente. Tá? Eles só serviram para deslocar, para ajudar a movimentar o átomo grande. E aí, da mesma forma, como nos exemplos anteriores, se eu quiser cisalhar a peça, ou seja, cortar ela, deslocar ela, eu tenho o exemplo do átomo puro, tá? Sem qualquer coisa aditiva, com uma discordância, e com um átomo de adição ou de substituição aqui trocando, cromo no exemplo do aço inox. Se eu fizer o carregamento,
Naturalmente, esse cara vai tentar romper antes, porque esse cara aqui do cromo está aliviando a situação. Se esse daqui se rompe antes, com átomos puros rompe antes, e o que tem uma liga de substituição rompe depois, o que eu entendo a grosso modo, o que eu entendo na peça grande de novo, igualzinho nos exemplos anteriores, eu tenho uma peça mais resistente. Vamos lá? Beleza, pessoal. Agora vamos para o último exemplo, tá? Um sistema onde eu tiver átomos de substituição, uma liga substitucional, mas utilizando átomos pequenos, átomos menores do que o ferro. Exemplo desses átomos são os de silício, são manganês, em que é muito comum a gente usar isso para fazer ligas de ferro fundido, tá? A liga de ferro fundido é ferro-carbono, com muito silício e muito manganês, é o tradicional. Da mesma forma que já foi falado em todos os vídeos anteriores, tá? Essa diferença de tamanho, agora para menos, átomo menor, também vai gerar um sistema de tensões. Esse sistema de tensões também vai gerar um impedimento, uma dificuldade para o deslocamento de discordância, que também vai se manifestar muito semelhante, parecendo o quê? Parecendo um metal mais resistente, mais duro. Vamos lá para o vídeo agora. Da mesma forma que nos vídeos anteriores, eu tenho um sistema aqui de discordância, com tensões compressivas em cima, tensões trativas embaixo. Tá? Vai funcionar o mesmo sistemazinho, vai botar o vermelho, vai botar o azul. Tenho também as vacâncias, para me facilitar o deslocamento do átomo de substituição, porque ele move pela facilidade do buraco. Tá? Pela facilidade de deslocamento que a vacância, o vazio, esse buraco que tem aqui, me facilita o deslocamento do átomo, mesmo ele sendo um pouco menor. Ele não é nem de perto tão pequeno quanto o átomo de carbono para se deslocar entre os interstícios. Então ele precisa da ajuda dos vazios, das vacâncias, se deslocar por esses buracos grandes. Está aqui gerado o átomo de substituição, tira um de ferro, bota um de silício, um de manganês. Como ele é menor, ele vai ter um sistema agora invertido ao vídeo anterior. Ele vai gerar tensões trativas, vai faltar coisa aqui. Se é trativo, é azulado. E da mesma forma que no vídeo anterior, com auxílio das vacâncias, né, dos vazios, ele vai tentar se deslocar. Ele vai tentar se deslocar para onde? Para perto da discordância e aliviar, reduzir a carga no sistema. Mas, lembra que ele tem que encontrar o inverso dele. Agora aqui é uma tensão de tração. E aqui também é uma tensão de tração. Este átomo irá trocar com a parte de cima, aliviar onde tem compressão. Vamos lá para o deslocamento. Ele vai chegar a trocar com o de cima, para aliviar a situação na ponta de discordância. Só isso que inverteu para o anterior. O de átomo grande fica embaixo, o de átomo em cima fica em cima da discordância. E exatamente como nos vídeos anteriores, vamos lá, se eu tiver uma tensão cisalhante, que vai tentar deformar esse metal, aqui, considerando o metal puro, aqui um com átomo de substituição, ele vai parecer o de substituição mais resistente, porque ele vai deformar depois. E aí, segue a mesma teoria. Se tem o degrauzinho, vale isso aqui vezes 1.000.000 para ser a deformação plástica, a deformação visível. Beleza, pessoal? Aqui está fechando a explicação dos 4 vídeos na sequência para ajudar a entender um materialzinho adicional só para facilitar o entendimento de vocês. Precisando, tendo dúvida, manda no e-mail, manda no grupo de WhatsApp que a gente está aí para negociar. Beleza?